Isaías, capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu-o ele como feriu aos que o feriram? Ou matou-o ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida, contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele a tirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão, e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías, capítulo 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam. Violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo.
e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes. Porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é, antes assim. Quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos. Ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro. Mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino, isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como um sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela, e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, e maravilhai-vos, e folgai, e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas. E vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que se sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isso. E ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque?
E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Hanes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas e camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disso. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma a barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel. Em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro do cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorará mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora, como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui! Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra.
e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando que chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade. E um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. E alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías, capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Isaías capítulo 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade para usar de hipocrisia, e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz.
E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos, e ponde-vos nuas, e cinge com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso, ainda que caia Saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Isaías, capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. À tua exaltação, as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão. Como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo, onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá, enfermo estou.
porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela. E ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá. E todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra como o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaqué, desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro.
Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante esse altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse, porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Isaías, capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria, pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo,
Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sefarbaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosse tu que destruísses as cidades fortes, e as reduzisses a montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a era verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar.